Salve! Família Tricolor! Hoje o papo é daqueles que parecem simples, mas quando você puxa o fio, vira uma história gigante, porque quando a gente fala do Santo Paulo, muita gente acha que ele sempre existiu desse jeito, pronto, definido, oficial, mas a verdade é bem diferente. O Santo Paulo não nasceu oficial, ele não nasceu planejado, ele nasceu no improviso, no desenho, no jornal e cresceu no carinho da torcida. Tudo começa lá em 1943. Um cartunista chamado Nino Borges publica um cartoon num jornal esportivo da época. Nesse desenho aparece um santo com auréola, segurando um garoto com a camisa do São Paulo. Nada de campanha oficial, nada de marketing, nada de estatuto. Era só um desenho. Só que ali, sem ninguém perceber, estava nascendo um dos símbolos mais fortes da história do clube. E tem um detalhe importante. Esse desenho fazia parte de uma página que apresentava mascotes de vários times do campeonato daquele ano. Ou seja, o São Paulo não foi o único, mas foi o que mais marcou. O jornal chegou a chamar o Clube de São Paulo da Fé, mais querido. E isso é muito simbólico, porque essa ideia de fé, proteção, respeito, grudou no São Paulo e grudou forte. Agora vem a parte mais curiosa de todas. O Santo Paulo nunca virou um mascote oficial no papel. Ele não aparece no estatuto do clube. Não existe um documento dizendo: esse é o mascote oficial do São Paulo. E mesmo assim, virou o mascote mais amado do clube. Ou seja, ele não foi imposto, ele foi escolhido. E talvez seja exatamente por isso que ele deu tão certo. Por não ser oficial, o Santo Paulo nunca ficou preso a uma forma só. Cada época desenhou o Santo Paulo do seu jeito. Cada artista interpretou como achava melhor. E o próprio criador redesenhou o personagem algumas vezes. Teve Santo Paulo mais sério, mais solene, teve mais simpático, teve mais engraçado, teve mais imponente. E o São Paulo também teve outros mascotes ao longo da história de forma bem informal. Vários nomes apareceram, mas nenhum pegou como o Santo Paulo, principalmente entre as crianças. E aqui entra um ponto importante. Mascote não é só desenho. Mascote é memória afetiva. É a primeira ligação que muita criança cria com o clube. E o Santo Paulo sempre teve essa aura de acolhimento. Quando a gente vai passando pelas décadas, dá para ver isso claramente. Nos anos 40 e 50, o traço era mais clássico, meio santo raiz. Sabe? Aquele jeitão de desenho antigo, com cara de charge de jornal. E em 1945, também com o Nino Borges, ele já muda. Fica mais redondinho, mais simpático, mais personagem mesmo. Parece até que o mascote começa a se aproximar da torcida, ficar menos distante. Aí vem 1949, com um desenho assinado por Samarco. E é o tipo de coisa que eu acho genial. Você percebe que o Santo Paulo era uma ideia viva, que qualquer artista podia reinterpretar. Em 1952, o Nino Borges aparece de novo e o personagem segue ganhando forma. Nos anos 60, o personagem começa a ficar mais caricatural, mais exagerado, acompanhando o humor da época. Em 1962, trazendo um Santo Paulo mais detalhado, com postura, com expressão e sempre com o escudo do clube aparecendo, como se fosse uma assinatura. Isso aqui é São Paulo. Em 1970, tem um registro de calendário e a estética muda de novo. A gente começa a ver aquele estilo mais estampável, mais pronto para produto, para calendário mesmo, para impressão popular, para ficar na casa do torcedor. O mascote vai deixando de ser só charge de jornal e vira um símbolo que pode estar em todo lugar. Nos anos 70 e 80 tem mais um salto interessante. Aparece a revista Paulistão, em 1979 e 1981. E aí você vê o Santo Paulo com um ar mais bonecão, mais de revista, mais voltado para o público que consumia
esse tipo de ilustração. E em 1984 tem Abril, Panini, ou seja, aquele universo de álbum, figurinha, cultura pop, produto editorial, o Santo Paulo indo para uma vitrine ainda maior. E aí vem um dos momentos mais icônicos para quem curte arte brasileira. Ziraldo, em 1989, metendo o Santo Paulo numa vibe mais infantil, mais fofura mesmo, como se fosse um personagem que cabe em qualquer geração. E mano, isso faz total sentido com aquilo que o material fala, que o Santo Paulo é especialmente querido pelas crianças. Então essa leitura do Ziraldo encaixa como uma luva. Nos anos 90, o negócio acelera. Em 1993, aparece a versão do Valdir Gaiara e em 1997, São Paulo Notícias. E você vai vendo como o mascote vai ficando com cara de mídia, com cara de comunicação do clube, com mais presença em jornal, em material de torcida, em produto oficial ou quase oficial, mesmo sem ser oficial no estatuto. Aí entra um nome que aparece com força ali no fim dos anos 90 e começo de 2000, Gustavo Duarte, com registro em 1999 e 2002, inclusive em 2002. Tem uma versão segurando uma plaquinha Libertadores, já naquele clima de grandeza e sonho alto. E aí em 2001 aparece Lance e em 2003 aparece Marketing. Só o nome já entrega tudo. O mascote vira peça de identidade, vira parte do jeito de falar com o torcedor, vira elemento de campanha, de estádio, de festa. Até então, o Santo Paulo aparecia de forma esporádica, às vezes com torcedores fantasiados em eventos. Mas a presença fixa, tradicional, como parte do ritual do estádio, só começa em setembro de 2003, num jogo no Morumbi. Nesse dia, o Santo Paulo entra em campo como atração oficial. Pela primeira vez, o mascote passa a fazer parte do dia de jogo de verdade. No fim das contas, o Santo Paulo é isso. Um símbolo que não precisou de carimbo para virar eterno. Ele sobreviveu porque representa algo muito forte no São Paulo Futebol Clube. Fé, disciplina, respeito, mas também alegria, acolhimento e identidade. Enquanto existir torcedor contando essa história, mostrando esses desenhos antigos, passando esse carinho de geração em geração, o Santo Paulo nunca vai ser só um mascote, ele vai continuar sendo parte viva do São Paulo. E a cara da torcida quando a torcida tá no melhor estado dela. É alegria, é tradição, é respeito, é família, é criança no ombro do pai, é bandeira, tremulando, é a arquibancada cantando junto. E agora eu quero saber de você, qual versão do Santo Paulo mais marcou a sua memória? Foi aquele mais clássico lá dos desenhos antigos? Foi o mais fofinho, que parecia feito para a criançada? Ou foi o mais guerreiro, que parece que entra em campo junto com o time? Conta aí nos comentários, porque cada torcedor tem uma lembrança diferente e é isso que mantém essa história viva. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que muita gente esqueceu ou nunca conheceu. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui no Fatos Tricolor a gente não fala só de jogo. A gente fala de identidade, de memória, de tudo que constrói o São Paulo fora das quatro linhas. Compartilha esse vídeo com aquele amigo tricolor que gosta de história, que gosta de detalhe, que gosta de entender o clube além do placar. E lembra sempre, título passa, elenco muda, mas a história fica. E enquanto a história for contada, o tricolor continua gigante. A gente se vê no próximo vídeo.